não tem como. Hum. Não é uma questão de casamento, é uma questão de qualquer etapa, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida pela primeira vez, a gente vai acabar errando. Eu entendo, e aí eu quero tirar vocês agora um pouco do corpo 100% cerimonialista Tá. e assessores. É, Vamos tentar elencar alguns principais erros que os noivos cometem, mesmo aqueles noivos que não tenham assessores ainda, ou até aqueles noivos que já tenham assessores. Entendam que nem todos os assessores são iguais a vocês. Inclusive, vocês mentoram assessores, né? Isso, a gente dá Então, mentoria. então tá. Então a gente tem que entender também que todo o mercado, e nós estamos falando com noivos hoje, vamos priorizar os noivos. Ah, eu elenquei alguns aqui, eu queria ver o que vocês acham. Os maiores erros que os noivos cometem quando tomam a decisão de casar, quando tomam a decisão de fazer uma festa. E aí, eu não sei se faz sentido para vocês, mas o planejamento financeiro ou a primeira análise de qual é a verba que vamos destinar para uma festa de um casamento, fazer isso da forma errada é um primeiro erro que os noivos talvez façam? Tipo assim, eu fiz um aniversário ano passado, contratei um pagodinho, um churrasquinho, e gastei 6 mil reais. Vamos casar, vai custar 10. Então, Dá um bom corte esse, É. Diego. o erro é mais ou menos isso. Eles fazem assim, eles têm uma ideia do que eles querem. Perguntaram para uma amiga que casou. Não, eles têm uma ideia assim, eu quero o Tiaguinho no meu casamento. E eu tenho X reais pra gastar. Então, é isso que eu vou fazer. Não, não é assim. Você não sabe quanto custa o Tiaguinho, então você não pode dizer que esse dinheiro dá pra cá. Você não. É tipo, eu tenho tantos mil reais e quero uma Ferrari. Todo mundo imagina que é uma coisa cara. Mas assim, as pessoas não têm noção quanto custa uma comida para 200 convidados. Quanto custa a rasteirinha para 300 mulheres. Um chinelinho, pô. Você sabe, Assim, você vai na loja e compra um, você tem noção. eles elegem o 200 valor. mulheres, você não sabe quanto custa. Eles elegem um valor e elegem um casamento. Mas assim, eles nunca fizeram estudo de quanto custa esse casamento que eles querem. Eu acho que o maior problema é esse. Então, quando eles pensam quando eles falam em planejamento financeiro, eles falam em planejamento financeiro sem saber realmente quanto que custa aquilo que eles querem ter. É igual dizer, eu quero uma Ferrari, e aí só que eu reservei 50 mil reais. Cara, não, o valor não bate com o carro que eu quero. Então, só para consertar o meu ponto, para ficar bom no conteúdo, não é uma questão do planejamento financeiro, é uma questão da expectativa que eles têm para o evento versus o que eles estão acreditando. Eles não fazem uma pesquisa real, mas assim, a gente tem uma maneira de fazer uma pesquisa muito fácil. Para você, não vou dizer que você vai conseguir saber quanto que você vai gastar no seu casamento, mas você começa a ter uma ideia muito melhor se é caro ou não você casar. Você faz o seguinte exercício. Escolhe aquele restaurante que você levou sua namorada, você ainda não casou, né? Sua namorada no Dia dos Namorados. Restaurante legal, que você jantou, você passou duas... É um botequinho que você vai com os amigos. Exatamente. O casamento, eu imagino que você quer entregar algo bom para os seus convidados, algo um pouco, assim, digamos, acima da média. Né, Sim. Você arruma longo, maquiagem. Roupa. Eu não tô falando... eu não tô falando... De terno, né? Eu tô falando que é o restaurante no rooftop de Nova York, mas tem mimimi, tem que ser o melhor mesmo. Tem que ser bom, claro. Então assim, vai lá naquele restaurante que você levou sua namorada, no Dia dos Namorados, aí lá você passou mais ou menos 2 horas só, tudo lá nada lá foi personalizado para você. Tudo é padrão, é uma linha de produção, um restaurante. A decoração você não escolheu a música, você não podia levantar e sair andando, dançando, você só ia passar 2 horas lá, você não ia passar 8 horas, 6 horas, como normalmente você faz. Não tinha mais ninguém, era só vocês dois, as outras pessoas você não escolheu. Então assim, agora você pega isso e aí, simplesmente, esse valor que você gastou... Multiplica. Agora, você multiplica... Se é 2 horas, vamos botar que são 8 horas de festa, multiplica por 4. Só que assim, por 4 ainda naquele restaurante. Aí ainda não tem o DJ que você quer, ainda não tem... tem o fotógrafo. Vídeo. A sua roupa era a roupa que você tinha lá na sua casa. Você não comprou uma roupa específica para aquele evento. Você não fez uma maquiagem de, às vezes, 4, 5 horas. Eu me perdi. Você falou multiplicar o valor da conta por 4? Porque o seu casamento são 8 horas, não são só 2 horas. E no restaurante você só passa 2 horas. Entendi. Entendeu? Mas isso para definir o valor do para você casamento. aí você
você multiplica por 4, porque você vai passar 8 horas naquele restaurante comendo, né? Você não passa... Eu não tô falando só ficar sentado 8 horas no restaurante, é comendo, usando aqueles produtos no seu casamento, seus convidados vão Open passar... bar, à vontade. Open bar, à vontade. E aí você multiplica por 200, porque você tem 200 convidados. Nesse dia era só você só tinha uma convidada, que era a sua namorada. Então, assim, quando você começa a fazer essa conta, não é que vai dar conta de quanto custa seu casamento, mas você começa a ter noção e uma referência. De quanto custa por pessoa. Quanto custou esse jantar por pessoa? Excelente. Aí, ótimo. Então, planilha orçamentária versus expectativa. Só para você... Geralmente, quando os casais fazem esse exercício, dá acima da planilha orçamentária que eles têm, entendeu? Antes de chegar na expectativa. E aí, eu acho que é muito... Ajusta melhor, pelo menos. Exatamente. É nosso trabalho ajustar, fazer esse alinhamento, explicar e começar a, inclusive, fazer escolhas mais difíceis do que eu vou colocar e do que eu não vou colocar para se aproximar daquela expectativa. Mas a gente fala muito que a expectativa tem que ser muito real do que você vai encontrar lá. Senão o Thiaguinho vai, mas não vai ter comida. Não vai ter comida. Exatamente. Aí você prefere o quê? O Thiaguinho ou comida? Exato, gente. Aí, acho que, mas é uma sequência. O que eu coloquei aqui foi, depois do planejamento orçamentário, financeiro e a expectativa, então, que eu ajustei aqui, a definição, um dos erros também dos noivos em algum momento, né? E aqui agora é o momento de talvez julgar um pouco os erros que eles cometem. É na quantidade de pessoas que eles vão convidar. E aí eu quero a opinião de vocês, a visão de vocês. Eles pensam que é menos pessoas e no final é mais? Ou eles pensam que tem que convidar um monte de gente e no final do dia eles acabam vendo que não precisaria ser tanta gente assim? Na verdade... Isso é um erro. Primeiro é um erro. É um erro. É um erro comum, porque as pessoas também chegam da mesma forma que tem a ideia do budget, tem a ideia do número de convidados. Eles não têm lista, o problema é esse, eles não têm lista. Eles falam, eu quero 150 pessoas, mas nunca sentaram para fazer a lista. Essa lista pode dar 50 pessoas apenas, que é muito difícil, ou pode dar 300 pessoas. Aí você fala, nossa, eu não tenho como cortar. Mas peraí. O erro então, noivinhos, é não sentar pra fazer a lista. Isso. Deus. Eles vêm com um número na cabeça. Na briga, eu acho assim. Inclusive, dentro da nossa assessoria, um dos primeiros pontos que a gente não começa a fazer nada sem que os noivos coloquem nome por nome na lista de convidados. E é muito comum eles fecharem contrato com a gente falando assim: olha, eu quero um casamento para 120, 150, 200. E a hora que começa a fazer essa lista, é normal passar para 300, 320. É normal. Toda vez acontece isso. A gente fala, vocês querem continuar com os 300 ou vocês querem chegar no 150 que vocês falaram inicialmente? Eu quero chegar no 150. Tudo bem, eu vou te ajudar alguns critérios para você cortar e chegar no 150. Aí a gente ajuda. Mas assim, é a mesma relação do planejamento financeiro. Ele tem um número na cabeça e pronto, mas ele nunca fez a lista pra saber. Será que ele não... Porque assim, eu quero 150. Aí, tipo assim, só que ele pensou só no amigo dele do trabalho. Mas ele não pensou que ele é casado. Então, é o amigo, mas a esposa. Aí quando você faz a lista, aí você vê isso, entendeu? Aí você, putz, eu esqueci da minha turma do colégio. Aí tem mais 10 caras. Os 10 caras são casados. Aí e às vezes um convidado puxa o outro, né? Que é da mesma turma. Às vezes os seus pais, você fala, meus pais não vão convidar ninguém. Quando você vai bater última hora. Você vai bater o martelo na lista, ou então vai ser isso aqui. Vão só aqueles 2 tios lá. Aí a mãe fala, mas eu preciso convidar essa pessoa. E às vezes precisa realmente, porque o casamento é um evento social, a pessoa tá exposta ali. E por mais que o casamento ainda seja organizado e pago só pelos noivos, e os pais ficam quase como convidados especiais, na verdade, socialmente, eles ainda têm um papel de anfitrião. Eles se sentem muito donos da festa. Eles são importantes. Super importante. E é super... Tem que cuidar muito bem do emocional dos pais durante o processo de organização. E aceitar os convidados que Não precisa fazer a lista dos pais enorme. Claro, você é a metade. Mas é um orgulho. É um orgulho. Demais. A gente fala isso. Sacanagem. É uma sacanagem. E realmente os pais precisam ter compromissos sociais que eles precisam retribuir, às vezes, alguns convites, ou socialmente, ou até profissionalmente. Tipo, faz parte do jogo ser humano. Não tem como tirar essa sociedade. A gente não mora numa ilha, né? A gente não tá isolado numa ilha, a gente vive em sociedade e seus pais fazem... E, de novo, o que você falou, é um orgulho para eles ter o filho lá casando, ter a filha lá casando.